TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 28 de janeiro. E você vai ver a seguir. Homem esfaqueado no último domingo em Petrópolis apresenta melhora no quadro de saúde. Mulher é esfaqueada na região do Boa Vista, em Petrópolis. Polícia Civil prende acusados de espancar homem até a morte em Petrópolis. Chuva atinge região do Quitandinha, em Petrópolis, e assusta moradores. Defesa Civil de Teresópolis registra 27 ocorrências devido à forte chuva. Prefeitura informa que Estado cortou aluguel social de 250 famílias. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na última terça-feira, agentes da 105ª Delegacia de Polícia de Petrópolis prenderam 2 homens acusados de espancar até a morte Gustavo Lima Fernandes, de 41 anos. Na tarde desta terça-feira, os 2 homens apontados pela morte de Gustavo Lima Fernandes, de 43 anos, foram capturados após o monitoramento do setor de inteligência da polícia. Gustavo foi espancado até a morte. O crime aconteceu por volta das 4h30 da manhã do último domingo, na rua Coronel Veiga, próximo a um posto de combustíveis. Contra a dupla, foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara criminal de Petrópolis. Nas redes sociais, a filha da vítima lamentou a morte do pai e pediu por justiça. Na noite da última quinta-feira, uma mulher foi agredida e esfaqueada pelo companheiro na região do Boa Vista, em Petrópolis. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e a vítima foi socorrida pelo SAMU. Na noite de quinta-feira, mais uma mulher foi vítima de violência doméstica em Petrópolis. Segundo informações da polícia, ela foi agredida e esfaqueada por um homem na região do Boa Vista, em Cascatinha. A equipe do SAMU foi acionada para atender a ocorrência e informou que ela sofreu ferimentos no rosto e no braço. O Corpo de Bombeiros também chegou a ser acionado, mas ao chegar na localidade, ela já havia sido socorrida. A agressão aconteceu exatamente neste local. De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas para a ocorrência de violência doméstica. Os policiais afirmam que realizaram buscas pela região, mas o agressor não foi localizado. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que Petrópolis já registrou 12 casos de violência contra a mulher nos primeiros 19 dias de janeiro. Em todo o estado do Rio de Janeiro, no mesmo período, já foram registrados 694 casos. Em 2022, Petrópolis registrou 129 casos de violência doméstica. Durante todos os meses do ano passado, foram mais de 8.700 violações do mesmo gênero em todo o estado. E ainda falando de criminalidade, no último domingo, o caso de um homem que foi esfaqueado no centro de Petrópolis causou revolta. O acusado já foi preso pela polícia. O Hospital Alcides Carneiro divulgou o estado de saúde de Reinaldo José de Paula, de 41 anos, que vivia em situação de rua e foi esfaqueado na madrugada do último domingo em uma rua no centro de Petrópolis. De acordo com os médicos, o paciente apresentou melhora no quadro de saúde e tem respondido bem ao tratamento. Apesar disso, ele ainda não tem previsão de alta médica. De acordo com as investigações, Reinaldo estava sentado quando foi esfaqueado diversas vezes, sem ter chance de reação. A tentativa de homicídio foi flagrada por câmeras de segurança da região. Na última segunda-feira, policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia localizaram o acusado, que foi encaminhado ao sistema prisional e agora permanece à disposição da Justiça. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro apontam que em 2022 foram registrados em Petrópolis 1.168 casos de lesão corporal dolosa. Só em janeiro do ano passado foram 102.
Já as tentativas de homicídio e o indicador estratégico de letalidade violenta apontou 25 ocorrências durante todo o ano, sendo respectivamente o maior registro em fevereiro, com 6 e 8 casos. A chuva que atingiu a região do Quitandinha na última segunda-feira causou novamente alagamentos na Rua Coronel Veiga, em Petrópolis. O volume de água pegou funcionários que estavam trabalhando às margens do rio Quitandinha de surpresa. Em poucos minutos de chuva, o rio Quitandinha transbordou e alagou as ruas das regiões do Quitandinha. A Rua Coronel Veiga ficou interditada por quase 1 hora devido à inundação. A via voltou a ser interditada por volta de 4 horas da tarde devido a um novo alagamento e liberada às 5 horas da tarde. Vídeos que circularam na internet mostram caçambas de lixo sendo arrastadas pela água. No centro, apesar de não ter chovido no mesmo momento, a correnteza fez com que o maquinário ficasse submerso na altura da Rua da Imperatriz, em frente ao Museu Imperial. O taxista Bruno Dias presenciou toda a cena. De repente, em menos de 2 minutos, meu irmão, a água subiu numa proporção, numa rapidez tão grande que eu levei um susto, porque ela veio muito barrenta e com muito tronco, lixo, né? Principalmente a população vive jogando lixo no rio, né? Ou nos leitos. E aí eu observei que o pessoal da Águas do Imperador estava ali, eles saíram correndo para sair do rio. A capivara também saiu correndo aqui, mas assim, foi muito rápido a água. O volume de água que veio lá do Quitandinha foi muito rápido, veio muito rápido saindo da cidade, entendeu? E assustou todo mundo. Por volta de meio-dia, a Defesa Civil do município de Petrópolis emitiu um alerta via SMS de pancadas de chuva moderada a forte para os períodos da tarde e noite desta segunda-feira. Desde a última sexta-feira, o estágio operacional mudou de normalidade para observação por conta de instabilidades no tempo. A situação gera insegurança nos moradores, principalmente em quem vive em áreas de riscos. Eu acho que a população não sabe mais como reagir com uma chuva forte, até porque lugar nenhum está preparado para a quantidade de água que vem, né? E eu acho que o que nós vamos fazer? Ou a gente fica dentro de casa, que leva o risco também, porque quando não vem de baixo, vem de cima, quando tem que ser, e a gente fica sem muito saber o que fazer. A gente não tem um preparo, né, específico. Sai ou não sai? Eu saí da área de risco, mas graças a Deus, eu que vim em tragédia, a gente só pensa nos lugares, né, nas próximas pessoas que estão passando por essa situação ainda de risco. Enche o terreiro d'água e dependendo do caimento da porta, a gente fica praticamente com medo do alagamento dentro da casa. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 5 ocorrências em 1 hora de chuva, entre elas rachaduras e deslizamentos de terra no bairro Independência. Os maiores acumulados pluviométricos foram registrados no bairro São Sebastião, com 38 milímetros, Vital Brasil, 36 milímetros e Rua Amazonas, 27 milímetros. A Defesa Civil segue monitorando as condições do tempo e pode emitir alertas a qualquer momento. É importante cadastrar o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas de chuva. O boletim meteorológico vai atualizar a previsão do tempo para a cidade, podendo ser acessado através do link apresentado. E Teresópolis também sofreu com transtornos causados pelas fortes chuvas da última segunda-feira. Com um volume excessivo de água, algumas manilhas se romperam e provocaram alagamentos na cidade. A Defesa Civil de Teresópolis opera em estágio de atenção devido à previsão de chuva na cidade. De acordo com o Centro de Monitoramento e Comunicação da Defesa Civil, os maiores índices pluviométricos registrados foram 124 milímetros em 24 horas no Panorama e 120 milímetros no São Pedro. No Rosário e no Vale da Revolta, únicos bairros onde as sirenes foram acionadas, os moradores receberam apoio da Defesa Civil durante o acionamento. Foram registradas 27 ocorrências sem vítimas em 11 bairros e pontos de alagamento. Na Vila Muqui, 5 casas foram interditadas e os moradores foram orientados a irem para a casa de parentes e amigos. Além disso, com a forte chuva, as obras de contenção no Corte da Barra, previstas para iniciarem nesta quarta-feira, foram suspensas temporariamente. Responsável pela obra, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes vai divulgar a nova data em breve. E ainda falando de prejuízos causados por tragédias climáticas, na última semana a Prefeitura de Petrópolis informou que o governo do estado suspendeu o pagamento do aluguel social de 250 famílias atingidas pelas tragédias. Após as tragédias registradas em fevereiro e março do ano passado,
A dificuldade para ter acesso ao benefício e encontrar uma residência se tornou uma realidade em Petrópolis e, após um ano, continua sendo um problema. Na última terça-feira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro instaurou um inquérito civil para investigar possíveis irregularidades no aluguel social. De acordo com a Prefeitura, a renda acima do permitido e a ausência de documentação foram os motivos para a suspensão e informou que pretende reverter o caso. Em um acordo realizado pela Prefeitura, o Governo do Estado e a Justiça, foi estipulado um teto de 5 salários mínimos para ser beneficiário do programa, mas na prática isso não está acontecendo. Diferente da informação divulgada pela Prefeitura, a decisão para suspender o aluguel social foi do Tribunal de Contas do Estado para apurar o caso. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro deu um prazo de 15 dias para que o Tribunal de Contas do Estado encaminhe as documentações em relação à investigação do TCE. A Secretaria de Estado de Assistência Social também foi notificada e informou em nota que cancelou os benefícios por orientação do TCE. Ressaltou ainda que a entrega da documentação dos beneficiários do aluguel social é de responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis. E devido às fortes chuvas ocorridas na última segunda-feira, equipes da Defesa Civil de Teresópolis interditaram e demoliram 4 casas que estavam em áreas de risco no bairro Vila Muqui e que tinham sido atingidas por deslizamentos de terra. Segundo a Prefeitura, o objetivo da ação foi evitar que as residências do entorno também fossem afetadas, assim como garantir a proteção e a vida e bem-estar dos moradores. Ainda de acordo com a Prefeitura, as famílias que residiam no local foram cadastradas no aluguel social e receberam cestas básicas emergenciais. E você vai ver depois do intervalo. Acidente entre carro e caminhão interdita Rua Washington Luiz, em Petrópolis. Troca nas gestões escolares de Petrópolis gera conflito na Câmara de Vereadores. Cratera abre novamente na Rua Amaral Peixoto e moradores sofrem com transtornos. Conta de água fica 9% mais cara em Petrópolis. Petropolitanos denunciam alta nos preços de legumes, verduras e frutas. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, ao menos 3 acidentes foram contabilizados em Petrópolis. Um deles foi entre um carro e um caminhão na Rua Washington Luiz. Na manhã desta quinta-feira, a colisão entre um carro e um caminhão na Rua Washington Luiz, no centro de Petrópolis, resultou em pelo menos 40 minutos de congestionamento na via, que ficou completamente interditada. De acordo com as empresas Cidade Real e Petroita, 51 linhas de ônibus foram comprometidas e gerou perdas e atrasos de viagens. O porteiro Maicon Matos, que trabalha no local, garante que parte dos motoristas não respeitam o trânsito na via. Não respeitam nada aqui na Washington Luiz.
Deveriam botar ou sinalização ou um quebra-mola, né? Acidente de carro, direto, moto, qualquer tipo de acidente tem. Hoje cedo teve um. Fabiano Goulart trabalha em um estabelecimento comercial na rua Washington Luiz há 8 meses e explica que desde que começou a trabalhar no local, os acidentes são frequentes. É comum sim, ainda mais depois que mudaram o asfalto aí, ficou bem, né, lisinho, então o pessoal abusa bastante, principalmente motoqueiro, né, cara? Além da Washington Luiz, na manhã desta quinta-feira, na BR-040, no quilômetro 98, um caminhão de pequeno porte pegou fogo. Não houve vítimas. E no período da tarde, no quilômetro 91, um caminhão ficou enguiçado. De acordo com a Concer, os 2 trechos precisaram ficar interditados temporariamente. Outra reclamação feita pelos comerciantes da Washington Luiz, como a Priscila Cunha, é que devido à alta velocidade dos veículos que trafegam pela via, estacionar e descarregar a mercadoria se tornou um risco. Como a pista agora está asfaltada e nova, começou a correria total novamente aqui, né? Ninguém respeita, parece que isso aqui é pista de corrida. A gente está largado porque a gente está sofrendo desde a tragédia, sem suporte do governo, sem suporte dos órgãos públicos, a gente está aqui lutando para tentar manter o comércio ativo aqui da rua Washington Luiz. Os moradores da Avenida Amaral Peixoto, no Quitandinha, continuam sofrendo com as consequências das chuvas. Na última segunda-feira, uma cratera abriu novamente no local. No início do mês, o mesmo buraco foi aberto pelas chuvas, mas equipes da prefeitura consertaram. A cratera reabriu após a forte chuva que atingiu o Quitandinha na última segunda-feira. A rua Amaral Peixoto, que dá acesso a outros bairros, ficou em mão dupla, com uma parte interditada, gerando transtornos. Vera vive na região há 30 anos e conta que frequentemente abrem novas crateras. Uma buraqueira medonha, buraco para todo lado. E a gente que já está de idade, que anda a pé aqui, até é perigoso. Ali para cima, um dia desse eu fui para a igreja, que é para lá, quase que eu caí no buraco. Na noite de segunda-feira, um carro caiu na cratera e moradores aqui da região se reuniram para tirar o veículo e também sinalizar a via para evitar novos acidentes. No início deste mês, um carro também caiu em uma cratera que abriu na mesma rua, mas na parte alta. Segundo os moradores, ninguém ficou ferido e o condutor do veículo recebeu ajuda para sair do local. O incidente aconteceu durante a noite, quando o veículo passava pela rua Amaral Peixoto. Tem esse buraco aqui, tem mais um ali, outro ali que a prefeitura fechou outro dia, já abriu de novo antes da chuva. Tem um outro lá em cima, perto do Mercado Silva, então aqui a rua está muito emburacada, muito complicada. E acaba assim, aqui a rua do 23, a gente fica sem o ônibus. Sem o ônibus. Como é que vocês fazem? A gente ou desce para pegar aqui embaixo, né? É a opção. Equipes da prefeitura foram acionadas pelos moradores e estiveram no local. Após o fechamento da cratera, a rua foi desinterditada para o trânsito de veículos. Após denúncias aos vereadores sobre a troca na diretoria de algumas escolas da rede municipal de Petrópolis, a decisão da Secretaria de Educação também foi mal vista pelos vereadores que repercutiram o assunto nas redes sociais. Apesar disso, a Prefeitura de Petrópolis informou que as substituições representam 6% da rede municipal e que elas seguiram todos os critérios técnicos e pedagógicos exigidos. Na última semana, a Prefeitura de Petrópolis deu início à troca da gestão em 17 unidades escolares da rede municipal de ensino. Após denúncias realizadas para a Comissão de Educação da Câmara Municipal, a vereadora Gira Beatriz, que preside a comissão, informou que a Prefeitura não foi transparente ao realizar as substituições. A gente foi surpreendido porque, assim, você tira várias diretoras que são eleitas pela comunidade escolar. Por quê? O que está acontecendo? Cadê a prova? Tem um problema específico com uma diretora. Os restantes estão pagando o mesmo preço dessa que está errada. E quem é que está errado, quem não está? Então, elas estão muito revoltadas e com razão, porque eu conversei com várias e a gente vai vendo que elas fazem o trabalho dela, elas colocam o que estão fazendo, são queridas pelas comunidades, pelos pais, pelos alunos. E o que aconteceu? O que é que tem errado? Então, mais uma vez, o governo mostra a falta de transparência. De acordo com o vice-presidente da Comissão da Educação, Fred Procópio, parte das diretoras não tem nenhum processo em andamento e a substituição por parte das gestões não é justificada. Falta clareza do que a secretaria pensa, porque de todas as conversas que a gente teve, nenhuma delas tratou sobre a pauta pedagógica,
daquelas escolas. Então, assim, parece muito mais uma decisão política do que estrutural da educação no município. O vereador Léo França justificou as substituições com o coeficiente de rendimentos dos alunos. De acordo com o parlamentar, a decisão da secretaria é benéfica para a educação de Petrópolis, visto que houve queda nas médias das notas nas unidades escolares, onde vai acontecer a substituição da diretoria. Foi Petrópolis ficar abaixo de Areal, abaixo de São José do Vale do Rio Preto, no IDEB. Eu vou apresentar para vocês aqui, Escola Municipal Iorro Noel, está aqui, ó. IDEB de 2017, ano inicial 5, ano final 4, então teve uma queda de 1 ponto percentual. O Sindicato dos Profissionais de Educação informou que acompanha com atenção as substituições e espera que a Prefeitura seja transparente em relação ao tema. O preço dos legumes, verduras e frutas tem chamado a atenção dos consumidores petropolitanos. E diante da alta nos preços, a Companhia Nacional de Abastecimento se pronunciou e revelou que a transição de safras está entre os principais fatores que influenciaram na alta das cotações no último mês. Seja nos supermercados ou na famosa hora da xepa, o que os clientes querem durante as compras é um bom desconto. De acordo com os comerciantes, não é isso que tem sido observado na Rua Souza Franco, no centro de Petrópolis, onde funciona a tradicional Feira Livre. Algumas coisas estão precinho meio salgado. Aqui a gente pode ainda escolher um pouco mais, né? Aí ainda dá para variar um pouquinho do que o mercado. Talvez as casas, as grandes lojas, de repente estão competindo com preço. Mas variedade, negociação também vale a pena também, né? Numa loja às vezes você não negocia, na Feira Livre às vezes você negocia, né? Tá valendo a pena, acho que tá um pouco caro, tá, né? Mamão tá caríssimo, mamão grande é difícil. A gente escolhe, acaba compensando. Apesar das reclamações, de acordo com as centrais de abastecimento, a banana apresentou diminuição no preço, que é influenciada principalmente pela maior oferta da fruta. Já a laranja, os preços tiveram tendência de queda na maioria das centrais analisadas. E se a maioria das frutas teve redução de preços em dezembro, por outro lado, a batata e o tomate ficaram mais caros nos mercados analisados. No caso da cenoura, o valor médio ponderado caiu 4,81% quando comparado a novembro do ano passado. Isso faz com que os valores disponibilizados em bancas e supermercados não tenham uma grande diferença na alta do preço. Na contramão do aumento do preço de alguns legumes, a cebola também teve tendência de diminuição nos valores de comercialização praticados. Eu gosto muito das verduras, acho que vale a pena também, os legumes já picados, acho que os pacotinhos compensam. No início desse mês, tudo é entre safra, né? A princípio está normal, mas sempre caro, assim, sempre tem aumento. A gente tem que pesquisar o preço, é igual ao mercado, tem que pesquisar. Porque se não pesquisar, meu filho, a gente compra tudo caro. A conta de água ficou mais cara em Petrópolis, isso porque a Prefeitura autorizou um reajuste de 9,35% na cobrança do serviço. O decreto número 377, de 29 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Petrópolis, autoriza o reajuste de 9,35% na tarifa referencial de água. O documento apontou duas razões para esse percentual: 7,28% para a recomposição da tarifa e 1,93% como acréscimo da parcela de reequilíbrio contratual definida no 4º termo aditivo do contrato de subconcessão firmado em 2017. Desde o dia 1º de janeiro, a tarifa custa cerca de R$ 4,68 por metro cúbico para o consumidor. A notícia não agradou em nada aos petropolitanos. É um absurdo, né? Tá um absurdo. Com a chuva que tá tendo, né? Era para estar um pouquinho mais baixo, né? Falaram que ia aumentar, mas eu acho que isso é um absurdo aumentar a água. Entendeu? Eu estou até com a conta aqui. O reajuste autorizado pela Prefeitura é menor do que o aplicado no ano passado, quando houve um aumento de 10,74% na tarifa referencial. O valor da conta de água varia de acordo com as faixas de consumo e as categorias domiciliar,
comercial, industrial e público. Os valores de coleta e tratamento de esgoto também foram relatados no texto e são calculados também de acordo com a faixa e a categoria de consumo de água. As famílias de baixa renda podem ter acesso à tarifa social, que é voltado para pessoas que estejam inscritas no cadastro único e sejam moradores de imóveis unifamiliares. Eles podem fazer o pedido para Águas do Imperador e levar documentos como identidade, CPF e comprovante de residência. Tá um absurdo, né? Com toda essa tragédia que sucedeu em Petrópolis e ainda assim a nossa querida Água do Imperador não facilita. Eu acho que tinha que ser uma moratória, ao menos sobre os custos dos meses que as pessoas sofreram, as pessoas que estão fora de suas casas. Eu acho que tinha que ter uma moratória sobre as suas contas de água, né? É uma forma até humanitária de ajudar essas pessoas. O que você vai ver depois do intervalo? Empresário teresopolitano vai receber medalha Tiradentes. Organizadoras do Festival LGBTQIA+, de Petrópolis divulgam informações sobre o evento. Aluno do Cefet Petrópolis tem artigo aprovado para evento nacional. Friburguense de 9 anos terá obras expostas no Carrossel Louvre em Paris. Parceria entre Estácio e Prefeitura de Petrópolis concede descontos de até 70% em cursos para servidores municipais. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O empresário Ladimir Carvalho, fundador da empresa Alterdata, ganhou no último dia 27 a medalha Tiradentes concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A premiação, criada em 1889, concede honrarias a pessoas que realizaram ações à causa pública no Estado. A cerimônia é realizada apenas uma vez por ano e no próximo dia 27 de janeiro, o presidente da Alterdata, Ladimir Carvalho, vai receber a medalha Tiradentes. A empresa petropolitana, criada há mais de 30 anos, é a maior do Estado no setor de tecnologia e tem mais de 2.000 colaboradores. A grande maioria das vezes, esse tipo de honraria acontece com pessoas da metrópole, mas agora é alguém da Serra aqui que está recebendo. Eu acho que é um momento bem importante para a gente. Durante o encontro no programa Correio Petropolitano Debate, Ladimir ressaltou que a entrega da medalha é um reflexo das ações adotadas desde a criação da empresa. E comentou ainda que essa premiação evidencia a região serrana. Isso é muito legal, porque gera visibilidade à imprensa. Então vai ter uma série de veículos de imprensa no local, divulgando, mostrando o que é possível, o que nós construímos estando aqui no interior. Então nós estamos organizando tour no dia para as pessoas visitarem a empresa inteira. Nós estamos inaugurando um museu da tecnologia lá na companhia, já vai ser possível visitar, porque nós queremos influenciar jovens. A entrega da medalha acontece tradicionalmente na sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. No entanto, este ano, a premiação será realizada na sede da empresa em Teresópolis. Além de deputados, outras personalidades da política e dos setores da indústria e de tecnologia vão estar presentes. Pelo menos 200 pessoas devem participar do evento. Um dos trabalhos realizados pela Alterdata é o projeto Galileu, que capacita estudantes para o setor de tecnologia, que atualmente vive uma escassez de mão de obra qualificada no país. É um projeto de formação de mão de obra de programadores
de comunidade, pessoas de baixa renda, pessoas que estão estudando em colégio público, que vêm de famílias que têm dificuldades. Nós estamos conseguindo padrinhos no Brasil e no exterior que estão patrocinando esses jovens. Já passou pela nossa estrutura 400 alunos, todos vindo de comunidades, se transformando em programadores, porque em 6 meses de curso, nós queremos uma metodologia própria, em 6 meses de treinamento, nós formamos um programador. A Alterdata fornece softwares para mais de 60 mil clientes e criou um museu na sede de Teresópolis para contar a história da empresa. O Festival LGBTQIA+, de Petrópolis vai acontecer durante os dias 3, 4 e 5 de fevereiro para divulgar, celebrar e difundir a cultura da comunidade no município. No início de fevereiro, Petrópolis vai celebrar a diversidade com o primeiro festival LGBTQIA+, do município. Serão 3 dias com performances, shows, mostras, exposições, seminários, oficinas e vivências. O evento vai acontecer no Centro de Cultura Raul de Leone e tem o objetivo de propagar a cultura, diversidade, orgulho e inclusão, acessibilidade e principalmente o respeito. Inicialmente, a gente pode falar da importância dele como um marco histórico. Nunca houve em Petrópolis um festival nesse teor que seja majoritariamente com artistas e pessoas técnicas da comunidade LGBT. E também foi a primeira vez que um projeto desse teor foi aprovado no Fundo Municipal de Cultura, que existe há 10 anos. Então, ele é um projeto que está sendo incentivado pelo Fundo Municipal de Cultura. E, mais uma vez, isso é um marco para a gente, muito importante para a comunidade. Durante os 3 dias de evento, um dos principais objetivos é mostrar a multipluralidade. Não teria como eu convidar somente, vamos dizer assim, a comunidade gay para falar por todos, ou a comunidade trans, ou a comunidade lésbica, ou a comunidade bissexual. Cada um é muito diverso. Então, a gente pensou em desenvolver um festival que todos tivessem protagonismo, em primeiro lugar, protagonismo a todos da comunidade, que eles pudessem mostrar suas expressões artísticas, algumas que são muito referentes à cultura LGBT, como, por exemplo, o ballroom. A importância do nosso festival é para poder mostrar também à população e desmistificar um pouco o que é a nossa comunidade. Além da apresentação de diversos artistas independentes, também vão estar no local diversos profissionais das áreas da psicologia, saúde, direito e assistência social, para um seminário mediado pelo Centro de Cidadania LGBT. Para que as pessoas possam estar sendo acolhidas também, para que o seminário tenha acolhimento, para que o festival tenha acolhimento para essas pessoas e para que seja enriquecedor também para a pauta em geral. Uma das apresentações mais aguardadas é a Mostra Bal. A cultura ballroom é um movimento político que celebra a diversidade de gênero, sexualidade e raça. Por muito tempo, a prática foi marginalizada, inclusive pela mídia. No festival, a organizadora da mostra é a modelo Denasso. A arte, ela me movimentou muito, né? E foi através da arte que eu consegui, inclusive, estar incluída no projeto e no festival. Eu acho que a gente pode esperar que o festival ele promova esses artistas da forma mais adequada, né? E esses profissionais também. E destaque eles também num contexto para além da cena municipal, né? Para conferir horários e a programação completa, basta acessar o Instagram do evento, @Festival LGBTQIA de Petrópolis. Já imaginou ter as suas obras expostas no Louvre? Uma friburguense de apenas 9 anos vai realizar esse sonho este ano. A exposição acontece durante 3 dias no mês de outubro. Maia Veronese Marçal é a brasileira de apenas 9 anos que vai ter suas obras expostas no museu mais visitado do mundo, o Louvre, em Paris. A artista, nascida e criada em Nova Friburgo, foi selecionada para participar do Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrossel do Louvre. Neste ano, as obras autorais estarão expostas ao lado de outros tantos artistas. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, sabe? Foi muito legal, né, saber, porque o meu maior sonho, quando eu era pequena, era expor
num museu bem famoso, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube da notícia. Durante 3 dias de outubro, 2 quadros de Maia estarão expostos no Carrossel do Louvre. A conquista é a realização de um sonho para a friburguense que começou a levar a arte mais a sério durante a pandemia. Comecei a pintar com 7 anos. E aí, na pandemia, aí eu comecei a pintar várias coisas. Aí eu parei. E na pandemia eu fiquei pintando e não queria parar. Aí, fui vendendo os meus quadros e agora cheguei a esse ponto. Com o apoio dos pais, Maia começou a vender seus quadros durante a pandemia, o que foi um sucesso. Hoje, todo o dinheiro arrecadado com a venda dos quadros vai ser investido na viagem da família a Paris, para que Maia possa ver seus quadros expostos no Louvre. E esta não é a primeira vez que a artista expõe internacionalmente. No ano passado, Maia também participou de uma exposição em Portugal, onde teve os quadros expostos por 10 dias. Nas 2 conquistas, Maia participou de processos seletivos e entrevistas antes de ser selecionada. Pra gente, acho que foi mais surpresa do que pra Maia, né? Porque a gente não acreditava muito nisso, né? A gente não imaginava que seria possível a Maia fazer uma exposição internacional, né? Uma criança, a Maia tinha 8 anos, né, quando ela foi selecionada. E aí eu falei, gente, como assim uma criança fazer uma exposição em Paris, né? Que é o berço da arte do mundo, todos os artistas estão em Paris. E aí a gente ficou meio assim, meu Deus, sério? E eu acho que a gente está digerindo até agora. Maia já nasceu com o dom da pintura, mas tem um artista em especial no qual ela se inspira para crescer ainda mais. O Monet. O que eu mais gosto de pintar é o abstrato e a paisagem. E este é um outro sonho que Maia quer realizar: conhecer a casa de Monet. Além da venda dos quadros, a família também já realizou rifas para investir na viagem a Paris. Até outubro, novas rifas serão realizadas. Para a família, o mais importante é ter Maia como exemplo para outras crianças conseguirem realizar seus sonhos. A gente queria muito que a Maia, que as crianças vissem na Maia uma possibilidade real, que as coisas podem acontecer. A Prefeitura de Petrópolis e a Universidade Estácio de Sá realizaram uma parceria que concede descontos de até 70% nos cursos para servidores públicos e dependentes. As inscrições podem ser feitas pela internet. Com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior, servidores públicos de Petrópolis e dependentes vão ter até 70% de desconto em cursos da Universidade Estácio de Sá, após a parceria realizada entre a unidade e o município. As vagas são limitadas, são no máximo 20 vagas por curso. Então, se o curso chegar a um número grande de inscritos, né, ultrapassar as 20 vagas da prefeitura, aí o aluno vai ter que optar ou por um outro curso, né, que tenha ainda desconto, ou então pagar o valor normal, sem o desconto da prefeitura. Então, é bom se inscrever logo para poder garantir dentro da área que você ou o seu filho que queira se candidatar ao ensino superior quer cursar. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do site da instituição. A universidade disponibiliza mais de 200 cursos de graduação, entre eles fisioterapia, direito e comunicação, mas vale ressaltar que o desconto concedido varia de acordo com cada curso. Para ingressar na instituição, os interessados podem optar pelo vestibular, ingresso simplificado, transferência, utilizando a nota do Enem ou como segunda graduação. O aluno do 5º período de licenciatura em Física da Unidade de Petrópolis do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, Jonathan Bull, foi aprovado no 14º Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências com o artigo O Negacionismo Científico e sua relação com o ensino de ciências, uma análise através da revisão de literatura sistemática. Nos últimos tempos, problemas como o negacionismo, desinformação e a fake news têm ganhado notoriedade. Pelas redes sociais, notícias sobre esses problemas são comentados diariamente. E por isso, como forma de entender o comportamento da sociedade em frente a estes fenômenos, o aluno Jonathan Bull decidiu fazer o artigo O Negacionismo Científico e sua relação com o ensino de ciências, uma análise através da revisão de literatura sistemática.
temática. O que ele não esperava é que o artigo teria reconhecimento suficiente para ser aprovado e exibido no 14º Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e em Ciências, que vai ser realizado em outubro na cidade de Caldas Novas, no estado de Goiás. Meu artigo ele vai tratar principalmente da temática do negacionismo científico e das principais formas que a gente encontra para combater esse fenômeno atual. Dentre elas, a gente destaca a divulgação científica e a educação em ciências. Nos tempos atuais em que nós vivemos, a busca por fontes confiáveis de informação é essencial, principalmente para guiar o processo de tomada de decisão coletiva. Dessa forma, a gente consegue ter uma sociedade que caminha em constante evolução, ao invés de retrocesso com decisões irresponsáveis baseadas em desinformação. Jonathan é aluno do 5º período em licenciatura em Física, da Unidade de Petrópolis do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. O artigo faz parte de uma pesquisa desenvolvida por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O professor João Fernandes, responsável pelo programa, garante que ter essa experiência ainda na graduação é uma importante troca com diferentes pesquisadores renomados da área. Isso para a gente significa que o trabalho está no caminho, né? Tanto na sua estrutura metodológica quanto na sua estrutura teórica, né? Então, essa avaliação faz com que o trabalho ele tenha um nível de qualidade a nível científico, né, muito relevante. O Jonathan ele sempre foi reconhecido, ele é reconhecido como um aluno de grande talento, né? E ter um trabalho como esse aprovado ainda na graduação, certamente para a gente é muito gratificante. Para o 14º encontro, a expectativa é que sejam 1.400 participantes, com aproximadamente 1.000 trabalhos submetidos, 80 convidados e 35 cursos e palestras. Eu acredito que muito desse destaque ocorreu por conta da temática, que é muito atual, mas eu fiquei extremamente feliz e acho que é uma oportunidade muito grande de se levantar essa discussão tão importante nos dias atuais. Agora, Jonathan está juntando dinheiro para estar presencialmente no encontro. Apresentar a pesquisa para o jovem de 21 anos, até o momento, é considerado um dos maiores feitos acadêmicos. Eu me sinto extremamente motivado com o reconhecimento que eu venho recebendo nos últimos dias, então eu quero realmente materializar esse trabalho. Meu primeiro trabalho ele se encontra num campo um pouco mais teórico e ao longo desse ano de 2023 eu pretendo aplicar esses conceitos de forma prática em sala de aula para observar os principais efeitos que vão surgir dessa prática. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TVC16. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp de DDD 24 99839 8384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.